Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo número 3, do verso 1 a 12. Hoje é domingo de carnaval, né? Muitas pessoas, muitos irmãos viajando, enfim. Mateus 3, de 1 a 12, a mensagem dessa manhã é uma mensagem propícia também a esse momento que vivemos no Brasil, né? O tema é o segredo chamado arrependimento. Nós vamos entender no final dessa mensagem porque é um segredo revelado, que é uma bênção para nós. Mateus 3, do verso 1 ao verso de número 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará toda a palha com fogo, que nunca se apagará. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, irei nessa manhã ministrar a sua doce palavra. Doce, Pai querido, porque quando nós aprendemos ela, muitas vezes pode ser como um fel, mas quando aprendemos a assumi-la e fazer a metanoia necessária, se torna doce para nossas vidas. Pai, ensina-nos, como servos do Senhor, a praticar, Senhor, o arrependimento nessa manhã. Fale, meu Pai, querido, com teu povo, e se tu bem queres, use a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. João Batista. João Batista era um cara esquisito, meus irmãos. Até para a sua época ele era um cara estranho. Mas a palavra é que ele se vestia estranhamente, de veste de pelos de camelo e um cinto de couro em seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Mas ele era uma pessoa importantíssima para o reino de Deus. Isaías, há 600 anos antes, já havia profetizado em relação a João Batista, e ele era o profeta de Deus, a qual preparava o caminho do Senhor. Então, ele era um profeta conhecido naquela época, e as pessoas iam até ele no deserto para serem batizados e confessarem os seus pecados. E qual que era a mensagem alvo de João Batista? Qual que era aquela mensagem que ele sempre falava? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Diz a palavra que neste ambiente, nessa ocasião, iam muitos escribas e fariseus, iam os religiosos também, não para se confessar os seus pecados, e muito menos ser batizado por João, mas para querer achar alguma brecha para condená-lo. Lá na frente acaba acontecendo isso.
Mas fato é, filhos, que eles iam ali para julgar, para apontar. E como João Batista não tinha papas nas línguas, ele pegava firme com esses religiosos. Raça de víboras. Quem poderá livrar do juízo, fugir da ira futura? Então ele era uma pessoa extremamente severa e temente a Deus. E a mensagem principal dele era o arrependimento. Aí nós compreendemos por que ele estava preparando o caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor, para nós entrarmos no caminho do Senhor, nós sermos aceitos para o reino de Deus, é necessário que nós venhamos a cada dia se arrependendo dos nossos maus caminhos. A mensagem principal de João Batista, a mensagem principal do reino de Deus, se chama arrependimento. É impossível, vou falar bem sério, é impossível adentrar pelos caminhos do Senhor, entrar, ser aceito no reino do céu, se a gente não nos arrependermos dos nossos maus caminhos. É impossível. Você pode ter os dons espirituais, você pode fazer muitas caridades, mas se você não se arrepender, não se achar diante de Deus pecador, certamente a sua vida não vai para frente. Aí você pode me perguntar, mas pastor, se arrepender do quê? Dos pecados? E por quê? João capítulo de número 8, verso 32 a 36. Se não tiver dificuldade, olha no telão aqui. Amém? Evangelho de João, capítulo número 8, do verso 32 a 36, diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A tradução correta para servo é escravo, vem da palavra doulos em grego. Verso 35, ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abra comigo lá em Romanos, capítulo de número 6, verso de número 16, complementa essa mensagem. Romanos 6, 16 assim: Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vamos estender aqui um pouco mais, verso 22 diz assim: Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Verso 23, preste atenção, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se arrepender do quê? Dos nossos pecados. Pecamos em pensamento, pecamos com os atos, pecamos. E se falamos que não pecamos, já estamos pecando porque estamos falando que não pecamos. Vocês entenderam? Não há nenhum justo diante de Deus falando assim: eu sou santo, eu sou irrepreensível, eu não tenho nada. E o pecado, diz a palavra, que ele nos afasta de Deus. Nós vamos ler lá em Isaías depois. Se afasta de Deus. Então, se nós temos pecado e andamos em pecado, o que nós devemos fazer? Nos arrepender. A palavra nos fala que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Escravo tem algum tipo de direito? Hein, igreja? Escravo tem algum tipo de direito? Não. Escravo, ele é mandado.
ele é comandado como uma marionete, e ai dele se não fizer o que o seu mestre falou para ser feito. Agora, quem comete pecado e tem uma vida iníqua, ele se torna marionete na mão de Satanás. Nós estamos vivendo esses dias de carnaval, e carnaval significa a festa da carne, aonde as pessoas, você vai andando na rua, você vai vendo nos pontos de ônibus alguns backlight, né, com propagandas, e tem um backlight lá, de uma marca de camisinha, falando que é para curtir a vida adoidado mesmo, tem que deixar o prazer. Ele é uma propaganda do inferno, meus irmãos. Isso é propaganda do inferno. E as pessoas acabam se envolvendo no pecado, e eles gostam do pecado. Mas pastor, por que gostam do pecado? Porque o pecado é bom, filho. O pecado é ótimo para a carne. O único problema do pecado é que se você morrer em iniquidade e pecado, a probabilidade de não ser salvo é muito grande. O problema do pecado é que pode encurtar a tua vida. O problema do pecado é que te afasta de Deus e você se torna marionete na mão do diabo. Quantas pessoas nesse período de carnaval que vão perder a sua vida de tanto usar droga, álcool? Quantos que estão se prostituindo, entregando a prostituição à sua vida? Quantas famílias destruídas? Quantos filhos vindo ao mundo sem pai? Porque aquele período, aquela festa, todo mundo bêbado, transam, mulher engravida, daqui 9 meses, nasce a criança, cadê o pai? Ah, nem sei quem foi. Isso é uma maldição para a nossa nação. Pecado, a pessoa se torna o quê? Escrava daquilo, escrava do pecado. Ah, pastor, mas eu não vou, nenhuma marchinha, não vou. Pois bem, mas você tem mágoa no coração do seu irmão, você fala mal das pessoas, você não tem um pingo de compaixão, você está em pecado. É isso que nós temos que compreender. Se eu peco e não me arrependo, eu sou escravo do diabo. É simples desse jeito. Existe o pecado e a iniquidade. Qual a diferença disso? Isaías, capítulo número 59. Quem está compreendendo aí pode dar uma glória a Deus, meus filhos. Isaías 59, verso 1 e verso 2, assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Toda oração feita, hipócrita diante de Deus, a oração não passa do teto, se não vier precedido disso o arrependimento genuíno diante de Deus. Oração farisaica é a oração: Senhor, eu sou melhor do que o outro, então me perdoa. Senhor, eu errei, mas ele errou mais do que eu. Essa é a oração de fariseu. Iniquidade é o pecado feito naturalmente, e já nem se torna mais pecado para aquela pessoa, se tornou uma iniquidade. Iniquidade. E diz a palavra, não sou eu que estou dizendo, profeta Isaías falando, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Aquilo lá, tem pessoas que têm pecados de estimação, e pecados de estimação são como pequenas jiboias, a qual você vai se alimentando, até um dia que quem o alimenta é você. Vocês estão compreendendo a severidade que a palavra fala sobre o pecado? Provérbios, capítulo número 6. Os tipos de pecado. Tem pecado de tudo quanto é jeito. Marca, modelo, ano. Às vezes o que é pecado para mim não é pecado para ti. Pastor, eu não sabia que isso era pecado. Mentira. Já está mentindo. Nós sabemos que é certo e que é errado.
Espírito Santo não nos deixa enganado. Não nos deixa enganado. Existem pecados e pecadões. Existe diferença de pecado? Claro que existe. Tem pecado para a morte. Você desejar a morte de uma pessoa é pecado, e você matar a pessoa é pecado, só que é um pecado pior. Você está tentando contra a vida do outro. Mas tem um pecado terrível aqui. Provérbios 6:16 em diante diz assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Verso 19: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Diz que essa último pecado aqui, Deus abomina quem faz contenda entre irmãos. O que é fazer contenda entre irmãos? Fazer contenda entre irmãos, meus irmãos, é deixar Satanás tomar conta da sua língua, e você ter aquela língua felina em relação a uma situação, uma pessoa. Quando você quer ver o mal da outra, você joga uma pessoa contra a outra, outra contra a outra, e a pessoa começa a jogar, a maquinar o mal. Isso é abominável perante Deus. Isso é abominável. E a gente tem um sério pecado no meio pentecostal, que é aquilo lá: irmão, você nem vai saber o que está acontecendo com fulano, assim, mas vamos orar por ele. É mentira. Tem falado desse jeito só para sair da sua língua, né? Às vezes é um desafeto, às vezes é uma situação tão difícil que você passou com essa pessoa, que você quer ver a destruição dela, e você deixa Satanás tomar conta da sua vida. Isso é abominável perante Deus, meus irmãos. Isso é um pecado severo diante de Deus. A gente tem que orar muito para não cair nas armadilhas de Satanás, porque Satanás arma as armadilhas, as arapucas. Quem já fez arapuca aqui para pegar passarinho? Irmão Silas, das antigas. Fez, sabia? O irmão também fez. Pastor Toninho. O mais antigo sabe o que eu estou falando. Você faz arapuca, não é isso? Coloca lá o gravetinho, coloca alguma coisa para chamar o passarinho para lá, não é isso? E ficar de longe? Ou faz um já automático? Era automático, pastor? O pastor Toninho sabe de arapuca, né? E automático, Satanás faz a mesma coisa. Ele arma a arapuca, coloca algum manjar lá que você tanto gosta, sabe que é pecado. Às vezes é uma mulher tão linda, um homem tão lindo, mas é errado. Mas pastor, é tão lindo. Pois é, tá lá a arapuca. E quando você entra, ó, qual é o antídoto para o pecado? O antídoto para o pecado se chama arrependimento. Como eu livro de tudo isso, pastor? De não ser escravo de Satanás, de não ter uma vida perdida em Cristo. Por que uma vida perdida em Cristo? Porque você pode caminhar a vida inteira. Se você estiver em pecado, em iniquidade, você perdeu a sua vida. Você nunca vai usufruir o que Deus tem para você, se você não se arrepender. Como que eu venço isso? Lucas capítulo número 15. É uma palavra para libertar a tua vida nessa manhã. Lucas 15 diz assim: e chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso de número 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Você pode glorificar a Deus por isso? E como tem que ter esse arrependimento? Primeiro, tem que reconhecer o pecado. Você tem que reconhecer que está em pecado. Você tem que assumir o seu pecado. Senhor, o errado sou eu. No Celebrando a Recuperação tem algo fantástico, que é a partilha. O que é a partilha? Celebrando a Recuperação é um projeto que tem em várias igrejas, uma delas é a IBAB, a qual alguns irmãos têm ido, eu tenho orientado alguns irmãos a irem. Eu já estive lá e eu entrei na sala da ira. Estava nervoso, entrei na sala da ira. Eu imaginei que na sala da ira ia ter aquela sacão lá de areia, né? Todo mundo com box. Não. Mas lá nessa sala, cada um faz a sua partilha, fala um pouquinho. E ali é proibido falar, sabe, a minha esposa, o meu esposo, mas ele, não. Tem que falar assim, eu. No singular, no pessoal. Eu, aí começa a falar. Eu sou assim. E tinha um senhorzinho oriental, né, cara de bravo assim, irmãozinho. Ele falou, olha, eu sou muito bravo. Lá em casa todo mundo tem medo de mim. E eu sou assim, eu sou assado. E é o seguinte, eu vou falar tudo porque ninguém me conhece aqui mesmo, então eu vou falar. Mas estou arrependido, eu quero mudar. E a cura vem por causa disso. Olha que interessante, né? A cura vem quando a pessoa professa, fala, assume o teu erro, assume. Mas pastor, se eu assumir, a casa vai cair para mim. Aconteceu um episódio essa semana que eu fiquei assim, não, é a graça infinita do Pai alcançando essa pessoa. A gente tem por natureza querer a vingança, é ou não é? Político é uma raça que na sua grande maioria a gente quer no fogo do inferno, mas está errado, porque são filhos de Deus também. Teve algo trágico que aconteceu essa semana e eu fiquei compadecido do Lula. O seu neto de 7 anos de idade morreu, né? Teve pessoas ainda que fez chacota em cima disso. Isso é um absurdo. Uma coisa difere de outra, que eu acho que ele tem que cumprir a pena, sim, mas filho, se coloca no lugar de um camarada que aprontou 1001, não se arrependeu ainda, que é o pior, perde um neto amado de 7 anos, é um negócio cruel acontecendo. Mas um dos políticos que eu quero falar nessa semana é sobre o Sérgio Cabral, que foi ex-governador lá do Rio de Janeiro. Ele foi preso, para você ter ideia, ele tem mais de 198 anos de prisão. Ele tem que, se ele acreditar em espiritismo, ele tem que nascer, morrer de novo, morrer para cumprir com tudo isso. Vai ficar bem uns 20 a 30 anos preso. Já está decretado. Já está resolvido, é isso, e vai ter mais condenações em cima dele. E essa semana, ele teve uma audiência junto ao Marcelo Bretas, o juiz lá no Rio de Janeiro, e ele mudou da advogada e resolveu falar toda a verdade. Não vai beneficiar ele em nada mais, porque já... Mas ele falou, olha a frase dele. Em nome da minha mulher, dos meus filhos e da história, resolvi falar a verdade e ficar bem comigo mesmo. Hoje sou um homem muito mais aliviado. E ele falou de todo mundo e cifras milionárias, mais de 500 milhões. Mas por que ele sentiu alívio na alma dele? Porque ele confessou e falou a verdade. A reputação dele está menos 1000, não é? Não tem mais como ele sair da cadeia, não tem. Então ele poderia ficar quietinho, mas o peso do pecado sobre a vida dele é tão grande, que quando a pessoa confessa a verdade, por mais difícil que seja,
a graça do Senhor alcança a vida da pessoa. Ah, meus queridos, ainda para a sociedade ele é um canalha, né? Roubou milhões ok, mas se ele se arrependeu genuinamente perante Deus, ele está resolvido a vida dele, a paz do Senhor já inseriu naquele coração, e é um passo para ele reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Arrepender, confessar diante dos homens de Deus, se necessário for, como aconteceu com Zaqueu, não foi assim? Subiu naquela árvore toda cheia de espinho, e quando o Senhor foi na casa dele, foi uma alegria tão grande, que ele mudou a vida dele. Muda. Ah, pastor, mas e aí como fica o meu nome? Se você tem agido como safado, desculpa a expressão, ao confessar o seu erro, o seu pecado, você pode ser para o outro, para os outros, ser defamado, mas perante Deus você está resolvido. Se tem uma coisa que é lindo e maravilhoso, é estar bem com Deus, é ou não é? É ou não é, meus queridos? Estar bem com Deus, caminhar bem com Deus, milagres acontecendo. Aconteceu um episódio essa semana que eu fiquei assim, impactado. Eu tenho um cliente meu chamado Eduardo, e ele é um cliente e se tornou um amigo, é um cara, gente boníssima, gente boa, a gente vai lá ficar conversando, sai para almoçar, e se tornou um amigo. E alguns cultos ele vê, enfim, um cara, gente boa, do bem. Ele perdeu a sua mãe há 1 ano e meio atrás, a sua esposa com câncer, uma situação difícil, e ele cuidando do pai dele, e o pai dele muito mal, 87 anos, estava fortão, mas o coração ruim, fazendo hemodiálise, lúcido de tudo, mas semana ele ficou muito ruim. E eu fui até lá e a secretária dele falou: olha, o Edu não está aqui porque o pai dele está muito mal. E eu fiquei com aquela inquietação. Quem já ficou com inquietação assim, Deus? E eu falei assim: eu tenho que ir lá. Eu não conheço ele, o pai, mas eu tenho que ir lá. E aí ultrapassa aquele né, fornecedor, cliente. Não. O Edu, como você está? O André, a situação está difícil. Meu pai, mas Edu, fica firme que Deus vai fazer o melhor. Eu tinha 1 milhão de coisas para fazer na quinta-feira. Um monte de coisa. Né, Lili? E eu falei assim: não, Lili, eu tenho que ir lá, eu preciso ir lá, estou sentindo de ir lá. Peguei o metrô, fui até Vergueiro, fui até o hospital. Entrei ali na UTI. O Edu já estava chorando ali, o pai dele. Eu peguei na mão dele, do seu Nasce, e falei do amor de Jesus para ele. Ele estava meio lúcido, falei assim: Dona Nasce, a palavra fala que para vir até ele, todos estão cansados e oprimidos, e ele há de aliviar e dar descanso para a vossa alma. Eu vim aqui como ministro do Evangelho, para que haja descanso para a vossa alma. Você vai partir para a eternidade. Eu nem orei para ser curado, meu irmão, porque eu tinha certeza que Deus ia fazer. Confie em Jesus. Parabéns pelo filho que Deus lhe deu e pela educação. Por ele nós sabemos qual foi a sua vida. E Jesus vai receber na eternidade hoje. E todo mundo chorou ali. Ele segurou a minha mão durante 1 hora. Às 9 horas da noite ele partiu para a glória. Quando a gente se coloca diante de Deus com o coração arrependido, Deus fala conosco. E milagres acontecem sobre as nossas vidas. Esse arrependimento, ele tem que ser acompanhado de frutos de arrependimento. A pessoa que roubava não rouba mais e devolve o que foi roubado para a pessoa que foi vítima da história. A pessoa que mentia não mente mais, mas fala sempre a verdade, com todas as suas consequências. Pastor, mas se eu falar a verdade, aí é que assim, não, filho. Mais vale uma dura verdade do que uma doce mentira. Uma mentira, para ser sustentada, precisa de outra mentira, não é isso? De outra mentira. A verdade, ela se sustenta por si só, por mais difícil que ela seja. Precisa de
verdadeiro, fale a verdade. Fale sempre a verdade. Os efeitos do arrependimento: perdão de Deus, comunhão com o Pai. Meus queridos, há um alívio na alma. Tem pessoas que se deixam se chantagear e vivem uma vida opressa, porque abriu brecha para o diabo e alguém está lhe chantageando acerca de algo, e se aquilo aparecer em público, a sua reputação vai abaixo. Eu quero lhe falar, meus filhos, não fique refém do diabo, fale a verdade. Se Deus está lhe incomodando, fale a verdade, não se deixe ninguém chantagear, seja sincero diante de Deus, que Deus lhe justificará, lhe dará o perdão, uma vida abençoada. Você sabia que por mais que você dê uma oferta alta, seu dízimo seja rechonchudo, não há festa no céu por causa disso. Ainda que você faça tudo o que tem que fazer, caridade e tal, não há festa no céu devido a isso. Mas quando você se arrepende dos seus pecados, diz a palavra que há festa nos céus, por um pecador que se arrependeu. A gente lê essa mensagem e acha que é só para aqueles que estão perdidão no mundo e aceitam o Senhor Jesus Cristo. Não, é todos os dias quando nós nos arrependemos, a festa no céu. Os anjos fazem festa. O pastor Alcuba se arrependeu, graças a ti, ó Deus, porque ele se arrependeu, porque agora portas se abrirão e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a vida dele. Bênçãos e abundância correm atrás daquele que se arrepende. Agora, o oposto é verdadeiro também. Quando a gente retém o perdão, quando a gente tem uma vida amargurada, quando a gente não quer mudar de jeito nenhum, trevas vêm ao nosso alcance, problemas nos alcançam. E nesta manhã, é manhã de cura para a nossa alma. É manhã de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos e receber o senhorio de Jesus sobre nós. Amém? Se coloque em pé nesse instante. Meus queridos, feche seus olhos. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou o senhorio de Jesus Cristo, ou já aceitou o senhorio de Jesus Cristo, mas precisa se arrepender dos seus pecados, e sabe, se você morrer hoje, a probabilidade de não ser salvo é muito grande, porque você tem esse pecado de estimação aí, você precisa se livrar no dia chamado hoje. Eu quero lhe chamar aqui na frente, quero orar por você, quero orar pela tua vida. Você está sentindo aí de Deus? Os irmãos que estão em casa, nos vendo, essa palavra falou contigo e você precisa mudar, você precisa se arrepender. Eu quero orar pela tua vida. Pastor, já estou caminhando com Jesus há um tempo, mas está difícil a caminhada, eu preciso me arrepender, eu quero me arrepender hoje. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Aos irmãos que estão em casa, aos irmãos que nos verão e ouvirão essa mensagem, eu quero orar por essas pessoas também. Há tempo e fora de tempo, eu não sei quando essa pessoa vai ouvir, ou gravação, mas pode ser que essa mensagem fale com uma pessoa daqui a 10 anos. Esses frutos acabam se prolongando durante décadas. Então minha oração é essa: Senhor, Pai querido, aceita, meu Pai querido, a confissão de pecado desse irmão, dessa irmã, seja quem for, é filho do Senhor, que o arrependimento nasça desse coração de uma forma genuína, sempre ajudado por Ti, Espírito Santo, e que se arrependa dos seus maus caminhos, e tenha uma vida nova, modificada e abençoada. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a vida deles, e eles sintam um alívio na alma, a paz na alma, e que teu nome seja glorificado e exaltado. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem forte, Senhor Jesus.